Vamos lá para mais um vídeo de hoje. O tema está muito interessante. O tema é o seguinte: é possível o filho retirar na justiça o nome do pai biológico do seu registro de nascimento? É um tema muito interessante que pode cair em concurso público e também para aqueles que querem entender um pouco mais sobre direito civil. O seguinte, na Lei 6.015 de 73, que é a lei que fala dos registros públicos, lá no artigo 57 diz que pode haver a alteração posterior do nome de uma pessoa mediante autorização judicial, ouvido ali o Ministério Público e com a devida motivação, ou seja, o juiz vai avaliar se existe uma motivação razoável para que possa haver ali a alteração do nome da pessoa. E também lá no parágrafo 8º do mesmo artigo fala que o enteado ou enteada podem averbar no seu registro de nascimento os nomes do seu padrasto e madrasta, tá ok? Então, baseado nesses dispositivos normativos da Lei de Registros Públicos, a jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e também de outros tribunais de justiça, como de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, entendem que há sim a possibilidade do filho retirar o nome do seu pai biológico do seu registro de nascimento. Mas só que a jurisprudência entende que esta retirada deve ser motivada, sobretudo, pelo abandono afetivo do pai. Então, os casos que estão chegando na justiça, que solidificaram esse entendimento aí da jurisprudência da possibilidade de retirar o nome do pai biológico do registro de nascimento de um filho, é possível se houve o abandono afetivo desse pai biológico. Então, na maioria dos casos hoje, na jurisprudência, que permitem o filho retirar o nome do pai biológico do seu registro de nascimento, é devido ao abandono afetivo do pai biológico, ou seja, aquele pai que não participa da vida do seu filho. Então, aquele pai ali que não participa, que geralmente aquele pai que só paga ali a pensão, que custeia ali financeiramente o seu filho, mas não participa da vida social, ou seja, não tem um vínculo afetivo. Então, por falta desse vínculo afetivo ou por abandono mesmo, nem sequer contribui financeiramente, simplesmente abandonou de forma afetiva o filho. Então, este filho ele pode sim pleitear a retirada do nome do seu pai biológico do seu registro de nascimento. Tá ok? E só para ressaltar, quando se retira o nome deste pai biológico do registro de nascimento, não está retirando aí a paternidade. A paternidade continua. Ou seja, vamos supor que determinado indivíduo não tem contato com seu pai biológico, mas só que ele está lá registrado, né? O nome do seu pai biológico está lá registrado na sua certidão de nascimento, mas ele não tem o contato com esse pai biológico, ou seja, não existe o vínculo afetivo. Então, esse filho ele pode pleitear a retirada do nome desse pai biológico do seu registro de nascimento, mas só que a paternidade ainda continua lá registrada no registro de nascimento. O que vai ser alterado, retirado, é o nome do pai biológico, mas a paternidade, ou seja, continua lá no registro de nascimento. Para quê? Para efeitos de herança ou efeitos previdenciários, de benefícios previdenciários, enfim. Fica ali assentado ainda no registro de nascimento a questão da paternidade. A paternidade não é excluída, a paternidade continua lá registrada, averbada no registro de nascimento. O que vai ser alterado é o nome do pai biológico. Por quê? Porque a jurisprudência entende que o nome é um direito da personalidade, que está lá no artigo 16 do Código Civil. Então, esse direito da personalidade, ele fundamenta a dignidade da pessoa humana. E a jurisprudência entende que a pessoa não pode ter um nome a qual lhe cause constrangimento, que lhe cause sofrimento, que lhe cause ali angústia.
que não lhe identifica como indivíduo, como pessoa humana. Então, se preserva aí esse direito da personalidade, ou seja, da dignidade humana do nome da pessoa, neste caso aí de abandono afetivo do pai biológico. Tá ok? E, interessante que quando nós falamos de alteração do nome, de retirada do nome do pai biológico, estamos falando da retirada do sobrenome. Tá ok? Porque juridicamente, quando falamos em nome, estamos falando de prenome e sobrenome. Então, juridicamente, sempre quando se fala de nome, de prenome e sobrenome. O prenome, ou seja, o primeiro nome, como, por exemplo, no meu caso é Márcio, é o prenome, o primeiro nome. E o meu sobrenome é Carvalho, que vem do meu pai. O prenome, ele, segundo o artigo 59 da Lei de Registros Públicos, ele é definido. Ou seja, ele não pode ser retirado, salvo, aí a lei faz algumas ressalvas, salvo quando o indivíduo ele tem um apelido público notório, por exemplo, o Pelé. Esse apelido é um apelido notório, público. Então ele poderia pleitear na justiça a alteração do seu prenome, ou seja, do seu primeiro nome que está lá registrado de nascimento e trocar por Pelé. Tá ok? E também a outra ressalva que a lei fala de modificação do prenome, ou seja, do primeiro nome, é a questão quando o indivíduo é coagido ou ameaçado, quando ele colabora para a justiça, no caso de algum crime, ele colabora para a solução de algum crime e ele passa a ser ameaçado, coagido. Então, esse indivíduo ele pode ali trocar, alterar, retirar o seu prenome, seu primeiro nome. E a jurisprudência também entende que pode haver também a retirada do prenome quando esse prenome causa algum constrangimento perante a sociedade, um prenome que cause muito constrangimento perante a sociedade. Isso é uma construção jurisprudencial. E o sobrenome, que é a segunda parte do nome, que é o que nós estamos falando aqui nesse tema do vídeo, a justiça entende que pode haver, a jurisprudência entende que pode haver alteração baseada ali no artigo 57 e parágrafo 8 da Lei 6.015, que pode haver a alteração, a retirada do sobrenome do pai biológico do registro de nascimento do filho. Tá, okay? O filho ele pode pleitear na justiça a retirada do sobrenome do pai biológico do seu registro de nascimento, mas continua a paternidade lá registrada. Só é retirado, alterado o sobrenome. Tá ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.